Senhoras e senhores, está começando mais um Multitalk, o seu podcast intercultural, onde a gente faz aquela resenha firmeza e totalmente informativa com brazucas mundo afora. Então, se tem brazuca fazendo um corre legal na gringa, essa pessoa ainda vai aparecer aqui nesse espaço. Pelo menos a gente vai tentar trazer. Eu sou o Andrei e, como sempre, estou falando diretamente de Berlim. Já falo para você que se você se interessa por viagens, por outras culturas e gosta de uma vibe legal, você vai se sentir muito à vontade aqui com a gente. E eu preciso deixar aquele recadinho indispensável. Esses nossos bate-papos aqui só são possíveis com a sua ajuda, meu querido e minha querida. Você pode nos ajudar de uma maneira muito simples e totalmente grátis. Se você estiver vendo pelo YouTube, deixa o like nesse vídeo nesse exato momento e também se inscreva no canal. Essa é a melhor ajuda que você pode nos dar. E aquele combinado de sempre, se no final você não gostar do vídeo, você pode mudar para um dislike. Eu prometo que eu não vou ficar triste e não vou ficar torcendo para você esquecer seu guarda-chuva no busão. Se inscrevendo no canal, além de apoiar o nosso projeto, você pode concorrer a prêmios sensacionais. Eu vou deixar um vídeo curtinho aqui no card, onde está tudo explicadinho. Então, acabando o nosso bate-papo aqui, assiste lá se você quiser. Você pode assistir na velocidade acelerada só para você conhecer o esquema, não tem problema. Claro, você pode e deve comentar aí embaixo, porque a sua opinião também é muito importante aqui para nós. Se você nos encontrou em alguma plataforma de áudio, saiba que nossos outros episódios também estão disponíveis para você. Aproveita para se inscrever também. Estamos no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e nas outras grandes plataformas também de áudio. Agora vamos lá. Como a gente aqui é apaixonadíssimo por Portugal, a gente resolveu voltar para lá. Senhoras e senhores, hoje o papo é com a brazuca Camila Rocha, que mora na encantadora cidade de Braga, que fica no norte de Portugal. Para quem não sabe, é a cidade mais antiga do país. Então aproveita que você já está querendo preparar aquele bolo de fubá para o café da tarde, prepare seus fones de ouvido e cola aí com a gente no rolê. Camila, seja muito bem-vinda. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui e por você ter aceitado bater um papo com a gente. E agora eu falo para você, já te peço que, para quem não te conhece, conta um pouquinho aí pra gente quem é você no rolê. Olá, primeiro, muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom essa troca de experiência com outras pessoas, principalmente pessoas que moram em outros países. Meu nome é Camila, Camila Horsch. Eu moro em Portugal já há 1 ano e 10 meses. Vim com o meu marido para cá porque ele foi contratado por uma empresa aqui em Portugal, ainda no Brasil. Já era um sonho dele muito antigo, assim, de ter a experiência de morar fora do Brasil. A gente nunca traçou um destino final, a gente deixou isso muito livre, assim. Ele, inclusive, fez entrevistas 2 vezes para a Alemanha, fez para a Califórnia, mas foi a entrevista de Portugal que deu certo. Então, quando veio a proposta, a gente conversou, se organizou e em 5 meses a gente fez a mudança para cá. Então, foi tudo muito rápido, assim. Eu vim praticamente, né, acompanhando. Uhum. Não foi assim uma decisão sozinha, única minha. Eu tenho um filho de 3 anos agora, mas quando ele veio ele tinha 1 ano e 6 meses. Então tinha bastante coisa em jogo. Acho que é mais difícil mudar dessa forma quando a gente tem uma criança pequena. Muito mais pela. Difícil que eu digo pela distância que ele vai ter da família lá, dos avós principalmente. Mas também é uma decisão que pesa bastante, justamente porque a gente sabe que a gente pode proporcionar coisas melhores para ele, do que a gente poderia proporcionar lá, né, no Brasil. E então é isso, mas desde que eu cheguei aqui eu não quis ficar sem muito, sem dar muito sentido para mim, de tipo, estou aqui só vivendo, acompanhando a história dele. Então eu comecei a fazer um trabalho que pudesse me preencher. Já trabalhava com redes sociais no Brasil também, mas era muito início, muito ainda sem, pouco retorno, assim, né? No YouTube mesmo, o meu canal tava, sei lá, sabe assim, quando a gente posta um vídeo, depois de um ano posta outro, e era assim, eu era muito mais presente no Instagram. E eu trabalhei, né? Sou formada em empreendedorismo e gestão empreendedora e pós-graduada em gestão de projetos, então trabalhei mais de 10 anos na área de gestão de projetos. E nos últimos anos eu trabalhava em agências de marketing digital. Então é uma área que eu gostava muito e eu acabei introduzindo ela no meu dia a dia também. Então isso cresceu muito aqui depois que eu vim para cá. Eu comecei a postar vídeos com mais frequência, eu comecei a profissionalizar uma coisa que não era tão profissional antes. E isso cresceu muito, meu trabalho é muito bem visto
digamos assim, tipo, que a gente sabe que a concorrência é grande, né? Por mais que eu tenha números pequenos ainda, mas eu já tenho um reconhecimento que eu não tinha antes, então isso para mim já é muita coisa, sabe? E além disso, eu também sou formada em confeitaria e panificação no Brasil. Eu gosto muito da área de gastronomia. Aliás, uma das coisas que eu gostaria de fazer aqui é poder estudar gastronomia de uma forma mais completa, assim, aproveitar a oportunidade já que eu estou aqui. E recentemente eu comecei um projeto com uma amiga que eu conheci aqui em Portugal. E a gente tem agora duas mini empresas, assim, né? A gente tem a Violet Food, que é mais da área de comida mesmo. Tem aí 3 produtos, mas a gente quer aumentar. E a gente tem a Violet Home, que é a parte de mesa posta. Então, assim, o primeiro ano foi de muitas mudanças mais psicológicas e de adaptação, e da parte de redes sociais, que cresceu muito, mas o segundo ano a minha vida deu uma reviravolta, assim, então eu já conheci mais pessoas e hoje eu já comecei a empreender de fato, né, de verdade. Uhum. Muito interessante, muita coisa. A gente tem bastante coisa para falar. Tem. E deixa eu te perguntar, é, pela sua experiência, né, que você já está um ano e meio, né, mais ou menos É um ano em e dez Braga, meses, mais ou um ano e menos. dez, quase 2 anos, perdão. O porquê que a gente poderia falar que Braga é uma cidade legal para construir a vida, na tua perspectiva, tá? Experiência sua total, assim. Pode ser completamente parcial e uma opinião apaixonada, não precisa nem ser tão pragmática, assim. Tá bem. Se você conversar com qualquer português aqui, eles vão falar: Braga está invadida pelos brasileiros. Até eu participei de um podcast recentemente, tinha um dos entrevistadores era português e ele brincou muito nesse sentido. Eu não, eu acho que as pessoas escolhem Braga porque ela realmente é uma cidade que tem tudo. De estrutura, você não sente falta de absolutamente nada, apesar de ser uma cidade pequena, assim, mas acho que é a terceira maior de Portugal. Mas a gente compara muitas coisas ainda com o Brasil, né? Então, em relação às cidades grandes do Brasil, é uma cidade pequena, mas para Portugal ela é uma cidade grande. Ela tem tudo que você precisa e eu acho que talvez seja isso mesmo, sabe? A estrutura e ela não tem os custos. Hoje em dia já não tanto, os custos já estão subindo bastante, do custo de vida mesmo. Mas apesar de, comparando com Lisboa, por exemplo, ela tem tudo, só não é assim, só não tem aquele movimento louco de Lisboa, sabe? Não tem, e os custos de vida, o custo de vida é menor. Eu acho que Uhum, é isso que atrai muito as pessoas para cá. No nosso caso, a gente tinha duas opções, ou era Braga ou era Lisboa, porque é onde a empresa que meu marido foi contratado tem sede. E a gente podia escolher tanto uma quanto a outra. Como a gente nunca tinha viajado para cá, a gente não conhecia, a gente foi na base da pesquisa. Então, a gente pesquisou custo de vida, a gente pesquisou estrutura, pesquisamos todas as coisas que a gente precisa para viver, assim, né? E também pesou muito na nossa decisão é que Braga tem um clima muito parecido com a cidade que a gente morava no Brasil. Inclusive chove bastante também. uhum. Você é do sul, né? Eu sou do sul. Uhum, E ela é muito parecida, assim, com tudo, sabe, que a gente tinha. Claro que existem infinitas diferenças, mas tem alguns pontos parecidos, então a gente achou que para nossa adaptação seria menos impactante, sabe? Quando você muda e tá tudo muito novo, assim. Era uhum, tudo muito novo, é tudo muito novo, mas a gente procurou buscar alguns pontos que pudessem se aproximar, para a gente uhum, diminuir esse impacto na adaptação. Então a gente optou por Braga. Hoje eu e meu marido a gente conversa muito, a gente nem conhece Lisboa ainda, mas só de conversar com as pessoas e de ouvir falar, a gente tem praticamente certeza que a gente fez a escolha certa, assim, sabe? uhum, Que a gente realmente optou pela cidade melhor. Mas também conheço pessoas que moram em Lisboa, por exemplo, que amam e não trocam por nada, que uhum. gostam daquele movimento, gostam do agito, gostam do, né? E aqui é tudo mais calmo, então tem essa diferença. Quantos habitantes tem Braga? Tem mais ou menos uns 300 mil, não tem? Ixi, mais ou menos. Nem É. não pesquisei essa informação, mas Não, eu, é eu, eu por acho que aí. não deve passar disso. Se passar, passa por pouco, assim, porque na Europa é muito comum que as cidades, inclusive as cidades grandes, não sejam tão grandes assim, né? Tão Como grandes. você mesma Uhum. falou. E Braga é uma cidade.
com estrutura, com uma ótima estrutura, pelo que eu li, né? Eu também não sou um Sim. profundo conhecedor de Portugal, eu conheço um pouco mais de Lisboa, por questões óbvias até, eu não cheguei a Sim. pesquisar tanto outras cidades que não fosse Lisboa, mas não deve ser mais do que isso, mas tem essa estrutura que você falou, né? Não te falta nada na cidade. Na Nada. Europa tem muito É. esse E perfil, né? muita gente inclusive opta por morar nas cidades ao redor de Braga, que ainda a questão de imóvel, né, imobiliária é menor o valor, Uhum, e vem trabalhar aqui, por exemplo, sabe? Porque é tudo muito próximo, né? Então, uhum, 15, 20 minutos você vai de uma cidade para outra. Essa é a vantagem daqui, né? De um país menor, assim, essa é uma vantagem muito grande. uhum. E também ao contrário, eu conheço pessoas que trabalham no Porto, mas que optaram por morar em Braga, Ok, quanto né? tempo é? Uma horinha de carro, alguma coisa assim? Não, 45 minutos até o Porto daqui. Ok. Uhum. E aí o É para pessoal Lisboa, vai. você precisa já de umas 3 horas, não precisa? Não, Lisboa é 3 horas. A gente vai agora pela primeira vez para Lisboa, porque eu vou para o Brasil e o meu voo vai sair de lá. Porque quando eu vim, eu cheguei pelo Porto, né? Uhum, E aí a gente viu, 3 horas e meia, mais ou menos, uhum. assim, de carro. Vocês vão para passar o Natal? Vamos, que a gente já tá Legal. com o coração muito apertado de saudade. Uhum. Imagino. Bem, você me falou que Braga tem bastante brasileiro. E aí eu te pergunto, se você sentiu, como você sentiu a sua recepção na cidade? Se foi uma coisa legal, se você passou por algum percalço, se você se sentiu bem recebida, se você se sentiu não tão bem recebida, se você puder falar, contar um pouquinho para nós sobre isso. A gente chegou num momento muito atípico. Eu diria que eu queria me mudar de novo para quando não, sem pandemia, para saber exatamente como seria de fato, sabe? Porque nós chegamos aqui dia 4 de março de 2020 e dia 17 ou dia 15 ali teve lockdown, fechou tudo. Aquela loucura toda, né? Uhum, E a gente estava aqui num Airbnb, que a gente tinha pego um mês de Airbnb para poder chegar e escolher o lugar que a gente ia ficar com calma. Mas no fim a gente teve que escolher tudo muito rápido. As pessoas já não queriam mais sair de casa por conta da pandemia, era difícil conseguir um corretor que fosse mostrar um apartamento pra gente. Foi bem complicado no início por conta da pandemia, assim. Mas eu sempre digo que a gente foi super bem recebido. Tanto o dono do apartamento que a gente mora hoje, né, alugado, ele é português e ele recebeu a gente tão bem que ele fez coisas por nós que eu não sei se outras pessoas fariam, assim, pelos seus inquilinos, sabe? Então, a gente uhum, não tinha carro na época, a gente precisava comprar as coisas para casa, porque alugamos um imóvel sem móveis, então a gente precisava comprar umas coisas básicas, assim. Só que as lojas estavam todas fechadas e a gente não tinha como ir, a gente tinha que comprar online, eles não estavam entregando. E como é que a gente ia buscar isso tudo? Então, assim, ele fez uma correria grande no início, sabe? Ele foi na loja buscar as coisas para nós, ele trouxe aqui, ele buscou as nossas malas no Airbnb. Então, de início, assim, a gente já foi muito bem recebido e por todas as pessoas que atenderam a gente no começo. Eu sempre falava assim para as pessoas, gente, vocês falam que tem muito brasileiro aqui, mas até então eu não tinha tido contato com nenhum brasileiro e foram meses assim tendo contato somente com português. E aí eu imaginava assim, tá, mas nos comércios e tal, eu vou encontrar brasileiro, né? Não, eu não encontrava brasileiro, eu só encontrava portugueses, tanto das pessoas que nos atendiam quanto das pessoas que estavam ali. Eu comecei a ter contato com brasileiros depois que a pandemia foi passando e a gente foi criando uma rede mesmo, né, de contatos. O meu trabalho foi crescendo, então as pessoas foram entrando em contato comigo. E eu conheci muita gente através da rede social, mas o meu contato até então maior era com portugueses. E a gente foi, assim, muito bem recebido. Eu acho que os únicos problemas que nós tivemos em relação, eu posso dizer assim, a algum tipo de preconceito, foi no YouTube. Mas eu sempre falo que na internet todo mundo tem coragem para tudo, né? uhum. Então, eu nem levo isso em consideração, sabe? Eu não gosto de dizer assim que eu sofri preconceito, porque eu acho que na internet é justamente isso. As pessoas perdem o medo, perdem o bom senso e, sabe? Então, podia ser com qualquer pessoa e eu sempre falo também que assim, preconceito existe aqui em qualquer lugar do mundo. Não existe um lugar que não tenha preconceito, né?
E, mas de forma geral a gente foi muito bem recebido. Então, os únicos comentários ruins assim que eu recebi foram nos vídeos do YouTube, os primeiros vídeos assim. E sem fazer nada, absolutamente nada. Era só porque realmente tem algumas pessoas que não gostam mesmo. Uhum. E, Portugueses foram e é comentar no isso. seu vídeo. Portugueses foram Isso. fazer comentários. É, aqueles comentários do tipo, volta pro Brasil, volta Hum. pra favela, volta pra... Uma vez até comentei sobre isso, né? Que as pessoas usam a favela como uma forma de xingamento, de ofender o outro. Mas Uhum. elas não têm noção do que estão falando. Só por aí a gente vê que a pessoa não tem noção do que ela está falando, porque a favela não é uma forma de xingar as pessoas. É um modo de vida de pessoas que não têm oportunidade de ser outra coisa, Uhum. né? E não é um xingamento, né? Então, assim, para ver como realmente as pessoas não têm conhecimento, mas elas só querem ofender. Só que é o que eu disse, isso tem em todo lugar, principalmente quando você está exposto. Quando você se expõe, isso fica muito mais fácil. Uhum. Mas pessoalmente, convivendo com as pessoas aqui, nunca senti nada assim, sabe? Nenhum tipo de preconceito assim. As pessoas me perguntam muito sobre isso, os brasileiros que estão vindo para cá, porque tem muitos relatos. Uhum. E eu acredito assim também, tem muitas histórias, sabe? Tem sempre os dois lados. Tem muitas histórias. Existiram muitos brasileiros que vieram para cá e fizeram muitas coisas erradas. E isso deixou a nossa a fama ruim, entendeu? Manchou assim um pouquinho a nossa história. Então, tem pessoas que não conseguiram apagar isso e que não conseguem diferenciar, não conseguem entender que eu sou uma pessoa, você é outra, e eu faço uma coisa, você faz outra. Uhum. Não é, não é a sua nacionalidade que te define, sabe? É você como pessoa. E tem gente que não consegue separar isso. Define as pessoas pela nacionalidade que elas são. Uhum. Eu acho isso generalizar as coisas, sabe? Nunca é Então, bom, né? A parte de generalização, eu acho que é sempre um atalho cognitivo que, na verdade, tende a prejudicar o teu julgamento sobre qualquer aspecto. sim, e eu acho que é Uhum. isso que acontece, sabe? São pessoas que ficaram presas a umas histórias, umas situações ruins, e aí Uhum. generalizam achando que todo mundo vai ser desse mesmo, vai agir da mesma forma, vai falar do mesmo jeito, e enfim. Uhum. Não dá, às vezes não dá tempo, né, pra pessoa mostrar o que ela é, sabe? Uhum. É, porque ela já chega com o selo na testa, né? Sim, E para você sair dessa situação é complicado. Inclusive, quando os portugueses, eu estava comentando contigo, né, que foram escrever no meu, quando eu entrevistei uma outra pessoa de Portugal e ela comentou sobre uma experiência ruim que ela teve, eles começaram a fazer uma comparação com portugueses que foram ao Brasil e relataram situações que viveram no Brasil também bem desagradáveis, né? E aí sim, ficou aquela competição do que era pior. Eu falei, meu sim, querido, não era minha intenção aqui criar nenhum tipo de polêmica. Eu queria sim, realmente escutar o relato da pessoa. Obviamente, eu não estou falando que o Brasil talvez seja o melhor lugar do mundo para você chegar, ser bem tratado, não sofrer preconceito. Eu não estou falando isso. Eu conheço o país de onde eu vejo, da sim, onde eu vim também. Eu sei que esse tipo de coisa pode acontecer, mas não é de todo mundo que você vai sofrer esse negócio. não, Foi isso que eu tive que explicar para a pessoa, né? Não vai de todo sim. mundo, né? Daí ele foi para a parte burocrática. Falou, para você tirar documento no Brasil é muito difícil, é horrível, você Sim, vai tão sim, porque mal, daí não fica, sei o fica essa quê. guerra de qual país é melhor, E né? não era a minha E, intenção. e na verdade a gente não quer dizer, não quer entrar numa guerra, numa Não. competição. Tem pessoas que gostam de competição, né? Uhum. Não, e o E- pior de tudo, é a competição do qual é o pior, né? Não é nem de qual que é o Isso. melhor, né? Então, quer Aham. dizer, não tem Porque eu sentido sempre, nenhum essa conversa. quando um brasileiro me pergunta assim, como é que é a questão de preconceito aí? Eu sempre devolvo a pergunta assim, tá, você nunca foi preconceituoso com ninguém aí? Uhum. Porque às vezes a gente é preconceituoso e não sabe também, né? Ou tá tão ali no, acostumado a ser daquele jeito que não considera errado, só sente isso quando passa, quando tá do outro lado. Quando é Então a objeto gente tem, do pô, preconceito. Uhum. o pessoal do sul tira sarro e fala mal do pessoal do norte, o do norte do sul e do centro, entendeu? É uma coisa que dentro do país existe. Como é que a gente quer exigir que isso não aconteça fora, né? Uhum. Afinal de contas, são culturas diferentes mesmo. Apesar de que cada ser humano é único e tem o seu caráter, ainda assim as culturas são diferentes. Então, acho que também é isso, né? A gente precisa chegar aqui de cabeça muito aberta. A gente precisa chegar aqui e entender que não é o Brasil, que a comida vai ser diferente, que os costumes vão ser diferentes,
que os horários das coisas as coisas vão funcionar de forma diferente, né? Então a gente não pode chegar aqui achando que a gente está trazendo o Brasil na mala, porque não dá, entendeu? Eu acho Uhum, que o maior segredo de morar fora é justamente você vir com a cabeça totalmente aberta para colocar na sua vida uma cultura nova. uhum. Se você está aberto a essa cultura, eu acho que o negócio já muda muito, assim, muda muito. É, E se você você é tiver. muito mais bem recebido, porque eles amam quando a gente está aberto a entender a cultura deles, É a sabe? famosa desconstrução, né? Você chegar É, com a disposição de pelo menos se desconstruir um pouco do que você sim. era, né? Para se transformar numa pessoa nova, talvez melhor, por que não? Uma versão melhor de você mesmo. Eu acho ótimo, porque Uhum, a gente sai do nosso mundo, né? Sai uhum, daquela bolha que a gente vivia, assim. Eu acho uhum. maravilhoso. É, eu também. E como que é para o teu filho? Eu não sei se ele tem noção disso já, né? Assim, de que ele Não. mora fora, de que ele tá tendo uma oportunidade na vida que poucas pessoas têm e tal. Ele, sei lá, ele chega a perceber que realmente ele tá numa situação legal, pelo menos interessante, né? E que é diferente, talvez, de parentes. Não sei qual que é, com que frequência ele fala também com seus parentes no Brasil e tal. Como que é isso com ele? Ele veio muito novo, né? Então ele não, eu acho que ele não lembra de que ele nasceu em outro lugar. Eu acho que na cabecinha dele, ele nasceu aqui e foi aqui que ele viveu sempre. É a casa dele, né? Hoje é a casa dele. Ele faz essa compreensão hoje. Eu estou muito ansiosa, inclusive, para ver como vai ser a reação dele quando a gente chegar no Brasil e eu mostrar as coisas para ele, falar que ele nasceu ali. Porque hoje ele fala, o bebê mora em Portugal, a gente chama ele de bebê, então ele fala assim, e Uhum, a vovó mora no Brasil. Mas ele sabe que existem essas separações, assim, que existem os países, até porque ele vê muito vídeo de mapa, sabe? Ele gosta, assim, então ele reconhece os países, mas eu acho que ele não consegue fazer a compreensão de que ele nasceu lá e veio pra cá. Eu acho que na cabecinha dele, a vida dele sempre foi aqui. uhum, E eu vi muitos relatos, era uma das nossas preocupações, de pessoas, assim, famílias que precisaram voltar para o Brasil porque a criança não se adaptou. Recentemente, inclusive, um casal que morava aqui no nosso prédio de brasileiros, estavam aqui acho que há 8 meses, a criança tinha 5 anos, mais ou menos, e eles voltaram para o Brasil porque ela não se adaptou e começou a ter muito problema físico, emocional, por conta da distância das avós, dos primos. Mas o Bernardo não, ele se adaptou super bem. Ele não tinha primos lá, então ele era assim a única criança da família. uhum. Ele conversa muito com os nossos pais, né? E com madrinhas e tias, assim, ele conversa sempre, sempre que a gente tem oportunidade, a gente liga para eles. Para minha mãe eu ligo muito mais, né? Porque é minha Uhum. mãe, então a gente se fala de 3 às vezes a 4 vezes na semana. E eu faço muito mais isso também por ele, justamente para que ele não esquecesse que existem essas pessoas lá, sabe? Então ele reconhece. Se eu mostrar uma foto, ele fala quem é, ele sabe que essa pessoa existe, ele sabe que faz parte da família dele. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é isso. Eu acho que ele não tem essa noção de que ele nasceu lá e veio para cá. Eu acho que na cabecinha dele, a vida dele sempre foi essa daqui. Ele começou a ir pro jardim agora recente, faz uns 4 meses que ele tá. Não, 3 meses ele tá indo pro jardim, que o ano letivo começou em setembro, né? Então, foi uma experiência nova para ele, porque até então ele esteve sempre comigo em casa, nunca tinha ido pro jardim, nem no Brasil. E ele tá super bem adaptado, assim, ele não teve problemas de ir pro jardim também. Acho que ele tinha essa ânsia de ter contato com outras crianças, porque ele foi uma Uhum, criança que ficou muito tempo só entre adultos. uhum. E aí ele tá assim, super desenvolvido, a gente acha muito fofo que ele já fala algumas coisas no português de Portugal, Eu ou ia que te perguntar isso. a gente tem o gerúndio, né? E aqui eles não usam o gerúndio. Uhum. Então, meu marido esses dias disse assim que eu tava chegando em casa do trabalho e ele falou: Ó, papai, mamãe está a chegar. Aham. Não é a mamãe está chegando. Sensacional. Então ele fala fish, né? Que aqui não, o legal para eles aqui é só no sentido de direito mesmo, de Uhum, legal, né? Então aqui é o fish ou o giro no uhum. nosso legal Giro, do verdade. Brasil. Aham, É aham. o giro ou o fish, que o fish tem muito no desenho do Panda, que é um canal de desenho de Portugal aqui que o Bernardo assiste muito. Então ele fala, isso é muito fish ou é muito giro, porque, Aham. né?
Só que o Aham. Bernardo, ele começou inicialmente a falar inglês. Uhum. Ele, mesmo sem a gente falar com ele, ele começou a assistir os vídeos em inglês, ele só assistia tudo em inglês, ele não queria saber do português. E ele fala até com um sotaque bem bonitinho, assim, sabe? O inglês britânico, assim. Uhum. E aí agora, como é que ele começou a ir para a escolinha, ele já começou a desenvolver o português muito mais. Uhum. Porque antes ele só falava em inglês, só. E agora ele já começou a falar em português. Mas eu acho que ele vai falar muito português daqui, assim. Porque na turma de 25 crianças tem 3 brasileiros. O resto, os outros são todos portugueses. Então, Uhum. eu vou achar muito legal. Não, é Vou achar muito óbvio. fixe. É muito fixe. Você chegou a acompanhar uma polêmica que teve um tempo atrás aí, eu acho que faz umas 2 semanas, de que Cheguei. saiu num veículo de imprensa português, né, de que as crianças Sim. estavam começando a falar, as crianças portuguesas, né, por ter um contato maior com YouTubes brasileiros e tal. Deu uma polêmicazinha aí. Você chegou a ver isso? Olha, pode ser que eu seja bem polêmica aqui agora, na minha opinião. Eu tenho uma opinião bem formada em relação a isso. Eu ouvi da parte dos portugueses, pais portugueses, né, com essa preocupação de que as crianças portuguesas estavam falando o brasileiro. E aí eu já acho que é um ponto errado, porque brasileiro não existe, né? Existe o português brasileiro, mas a gente também fala português, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vou falar como mãe, tá? Sem questão de nacionalidade, assim, essa briga. Eu controlo o que meu filho assiste. E, por exemplo, o canal desse youtuber em específico, que gerou toda essa polêmica, porque ele é muito famoso, é um dos canais, foi um dos primeiros canais que a gente bloqueou, porque a gente não simpatiza, sabe? E eu acho que é isso, né? Você tem o direito de gostar ou não de alguma coisa. Então, assim, eu acho que isso vai muito mais, parte muito mais de um controle dos pais, entendeu? De dizer, de permitir o que a criança vai assistir ou não, né? Se a criança tem a permissão de assistir aquilo ali, claro que ela vai absorver. É a mesma coisa com o Bernardo. Ele só queria assistir coisas no idioma do inglês. E ele aprendeu a falar e ele começou a falar inglês, não queria saber do português. Mas se isso fosse algo que me incomodasse, eu acho que eu teria cortado, entendeu? Então, eu acho Uhum. coisa muito polêmica essa minha opinião, mas eu acho que eu não vejo de outro jeito, assim, tipo, se eu não quero que meu filho assista alguma coisa, então eu proíbo ele de assistir isso, sabe? Não deixo aquilo ali livre. Por exemplo, o Bernardo é uma criança brasileira, mas ele nem sabe quem é esse youtuber tão famoso que influencia as crianças, né? Ele nem sabe que ele influencia as crianças a falar desse jeito, porque ele tá só falando do jeito que ele foi educado, né? Uhum. Mas existiu, assim, essa polêmica de que as crianças portuguesas estavam falando muito mais português brasileiro. E aí vai trocando, né? Porque aqui, por exemplo, grama é relva. E aí as crianças já não falam mais relva. Uhum. Ah, o, eu nem sei todas as expressões ainda, mas tipo, o goleiro aqui acho que é guarda-gol, uma coisa assim. Então as crianças começam a trocar as palavras, sabe? E isso estava incomodando os mais velhos, né? Mas é isso, sabe? Eu Uhum. nem sei se é realmente os pais que estavam preocupados ou se são pessoas que estão vendo as crianças falar assim que começaram a se incomodar. Uhum. Mas eu acho que é isso. Eu acho que se você tem algo que te incomoda, você tira isso da sua vida. Uhum. Eu acho que Dá para é controlar de simples de alguma forma. resolver, Uhum. né? Uhum. Entendi. Agora fala uma coisa, bem, você comentou um pouquinho lá que você tem uma formação na área de gestão, você inclusive trabalhou, né, com isso durante muito tempo, e depois você foi também eu não digo aventurar, porque parece ruim, né, parece pejorativo falar isso, mas na área da culinária. A tua paixão, ela tá onde exatamente? Tá mais na parte realmente da cozinha ou tá mais na parte de gestão e marketing? Olha, a minha paixão tá na cozinha. Mas eu não sei hoje mais fazer nada sem trazer a gestão para minha vida, porque eu acho que já Uhum. faz parte de mim e eu já estou muito adaptada. Então, por exemplo, eu até comentei com esse casal que é nossos sócios, nossos parceiros aqui. Eu falo com meu marido às vezes, será que eles me acham muito chata? Porque eu estou o tempo inteiro assim, cobrando e colocando prazos e colocando as coisas para fazer acontecer. Porque isso faz parte da minha vida, sabe? Eu preciso ter as coisas
muito planejadas, muito organizadas, é, porque senão, para mim, as coisas não andam, não caminham. Uhum. Então, eu quero muito que a parte da cozinha funcione, né? Que esses negócios funcionem. Na verdade, eu gostaria muito mais de produzir conteúdo ligado a isso, a parte de gastronomia, do que conteúdo ligado a. Nunca foi a minha intenção, na verdade, né? E eu fiz pouquíssimos nessa linha de como vir para Portugal, como Uhum. fazer. Não é a minha intenção, sabe? Como criadora de conteúdo. Só que a gente sabe que é um caminho longo a percorrer, né? Muito, muito pela concorrência mesmo, porque tem muitas pessoas, você precisa se destacar sempre, e é difícil às vezes encontrar o seu destaque. Mas a cozinha é a minha maior paixão, assim, sem Uhum. dúvida nenhuma. Pelo que você pôde observar até agora, Portugal é um lugar legal para empreender nessa área? Eu acho que sim. Só que eu sinto que existe uma força cultural muito forte aqui em Portugal, de que às vezes o novo tem muita dificuldade para entrar, porque justamente pela cultura, sabe? Então, eles valorizam demais, eu acho isso muito bonito. Eles valorizam demais a cultura, e a cultura faz parte, a comida faz parte da cultura. Todo prato aqui tem uma história, todo prato aqui conta uma história. E se você parar para conversar com qualquer português, ele sabe essa história, ele sabe contar a história de cada prato. E eu acho isso, assim, fantástico, né? Porque às vezes a gente perde isso. Tipo, conheço pessoas hoje de todos os lugares, de todos os estados do Brasil. E muita gente fala pra mim assim, poxa, a gente não tem aqui um prato da nossa cidade, a gente não tem um negócio típico, a gente não tem um. O Brasil é muito regional, né? Tem as suas peculiaridades em cada região, mas às vezes é genérico, sabe? Divide muito por estado, assim. E eu vejo que aqui cada cidade tem o seu prato típico, cada cidade tem o seu jeito de fazer as coisas. Então, às vezes, um novo entrar nisso é um pouco difícil nesse sentido, porque eles nunca vão deixar, e ninguém quer que eles deixem a cultura, porque é justamente isso que eu acho tão bonito. Mas às vezes é legal ver alguma coisa diferente daquilo que você está habituado desde sempre, né? Então, existe um pouquinho essa dificuldade. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu comparo, tipo, a Braga com a minha cidade lá. Eu morava em Joinville, em Santa Catarina. É uma Bela cidade cidade. maior. Bela cidade, diga-se de passagem. Ah, Uhum. eu amo. Uhum. É uma cidade maior do que Braga. Só que Braga tem 1000 vezes mais estrutura na parte de restaurante do que em Joinville. A gente sempre falava em Joinville que se você queria comer alguma coisa diferente, você tinha que ir para Curitiba, que é muito próximo de nós ali no Paraná, ou você vai para Florianópolis, ou você vai para Balneário Camboriú, que são cidades que tem um pouco, que chegam mais coisas, né? A minha cidade era muito industrial, é muito industrial ainda, e é um polo mais tecnológico hoje também. Então demora muito para chegar essas coisas. E aqui a gente assim, se você quiser ir em um restaurante todo final de semana diferente, você vai fazer isso por muito tempo, porque tem muito restaurante. Você anda no centro histórico, tem milhares de restaurantes. A maioria deles é típico português, assim, comidas portuguesas, mas tem muita opção diferente também. Então, assim, é muito mais avançado. Então, ao mesmo tempo que é difícil quebrar essa barreira, que a cultura é muito forte, mas também existe muito mais espaço para empreender na área gastronômica do que, por exemplo, na minha cidade, entendeu? Que as Uhum. pessoas não davam muito valor para o que tinha na cidade. As pessoas preferiam ir para fora do que fazer Interessante. na cidade. Uhum. Muito interessante. E agora vamos entrar nas partes um pouquinho mais polêmicas. Eu gosto de polêmica, a Já gente foi, gosta de já polêmica. foi polêmico Já até. foi uma, é verdade. Eu fiz uma pergunta para a Carla Passos e eu vou fazer essa mesma pergunta para você. Você teve bastante contato com portugueses, talvez você possa ter sua opinião também sobre isso. Você acha que os portugueses que são pessimistas demais ou são os brasileiros que são otimistas demais? Você já formou uma opinião a respeito disso? Eu acho que nós brasileiros, a gente cria muita expectativa em cima das coisas. Muita, muita expectativa. E aí, quando a gente não atinge a expectativa, a gente fica totalmente frustrado.
eu arrisco dizer que eu acho que a gente é otimista demais às vezes, sabe? E às Não vezes acho sem que isso motivo, seja né? ruim. E às É, vezes sem motivo. não acho que isso seja ruim, só que eu acho Uhum, que daí a gente se frustra muito mais fácil, né? Porque a uhum. gente cria Então, uma expectativa de uma coisa que não existe. nesse sentido, talvez eles sejam um pouco mais pés no chão do que os brasileiros. Eu acho que sim. Uhum, entendi. Agora uma outra pergunta polêmica. O que existe na culinária portuguesa que você acha mais legal, que você acha melhor, em comparação com a culinária brasileira? Ah, é difícil essa daí, hein? Bem difícil. Tem muitos seguidores que falam assim pra mim: ah, aí tem tal coisa, porque eu não sei viver sem isso. Uhum. E eu falo, gente, a maioria das coisas que tem no Brasil tem aqui. É uma coisa ou outra que não vai ter, mas aqui em Portugal você encontra praticamente tudo que você encontra no Brasil. Só que eu acho que quando eu estiver em Portugal, eu vou buscar comer tudo que eu tenho aqui disponível para mim. Porque quando eu chegar no Brasil, eu não vou ter, e com certeza eu vou sentir saudade da comida daqui. E aí eu vou Certo. aproveitar o que tem lá, que não tem aqui. Entendeu? Então eu tento aproveitar o melhor dos dois mundos, assim. Uhum. Eu vou para o Brasil agora e eu tenho uma lista de coisas que eu quero comer, só que são coisas até mais afetivas, né? Receita assim que a minha mãe faz, aquelas coisas. Agora, uma coisa, eu não vou falar por mim, porque eu sou muito mais difícil nesse sentido, porque eu não como carne, por exemplo, carne vermelha e carne de porco, né? Então, para mim, as coisas são mais difíceis. Como aqui é muito rico na parte de frutos do mar, que eles chamam de marisco, eu tô realizada, assim, né? Uhum. Só que o meu marido, por exemplo, ele ama o churrasco, o tradicional churrasco brasileiro. E aqui é muito difícil. Primeiro porque o apartamento que a gente mora não tem churrasqueira. E é difícil ter, né? Os apartamentos mais novos até tem já, os prédios mais novos, mas os mais antigos não tem. E aí já não dá para fazer. Ele assava a carne dele todo final de semana, agora ele já não faz mais. Então acho que é uma das coisas que mais sente falta. Tem muito brasileiro que fala que demora para se acostumar com o sabor da carne. Eu não tive esse problema. Eu acho que depende de onde você compra a carne. Mas tem muita gente que reclama. Então, eu não sei, eu acho que para quem come, talvez a carne assim seja algo que o próprio churrasco, né, a maneira toda de se fazer, seja algo que talvez sinta mais falta, sabe? Não Uhum. para mim, porque eu não como, mas eu acho que acho que de Não, mas modo geral é uma das coisas assim. Mas pensando no que você falou antes também, essa é a parte prática, né? Mas falando de uma maneira mais abstrata, também, eu acho que você já me respondeu antes essa pergunta, que é a coisa de o regionalismo, talvez, às vezes trazer uma coisa muito ligada à culinária também, uma coisa que você Sim, falou, que os portugueses, às vezes, eles sabem a origem do prato, eles conhecem a história do prato e tal, que às vezes no sim, Brasil, né, talvez não tenha a gente tanto não. isso aí, talvez por uma eu não digo miscigenação, é difícil falar miscigenação dentro do Brasil, né? Mas muito intercâmbio, muitas ondas A gente tem migratórias ali, né, e muita, tal. Uhum, a gente tem né? muita diferença, né? É um povo muito com culturas muito diferentes de ponta a ponta, assim. Uhum, E, mas para nós no sul, o churrasco é comida de domingo, entendeu? Acho que não tem uma uhum, família que não faça churrasco no domingo. É o almoço de domingo, churrasco. A nossa maionese, que é a salada de batata, acho que algumas pessoas conhecem. Aí na uhum. Alemanha acho que tem bastante, porque Tem é um bastante. prato Uhum, que original, assim, da Alemanha. E então, eu acho que é o que falta, é o que a gente sente mais falta, assim, sabe? uhum. Ah, e tem outras coisas, mas sei lá, é porque o brasileiro vem pra cá, então ele empreende, então tipo assim, uma coisa que não tem pra vender no supermercado é massa de pastel. Não sei se aí na Alemanha tem, eu acho que não também, né? Eu Massa de acho que pastel. tem. É que aí eu já tenho as minhas limitações. Eu também não como carne. Assim, eu já falei algumas vezes aqui, mas eu não como nenhum tipo de carne. Aham. E eu também sou alérgico a glúten. Olha a minha Ah, dieta. então Olha é a minha dieta. difícil. Então é o tipo da coisa que realmente não entra. Só que eu já vi, tipo, uns rolos de. Eu não sei como chama aqui. Eu acho que seria um tipo de massa folhada, que eles chamaram de massa Ah, folhada. tá. Que a galera usa isso para fazer um tipo de pastel também, né? Fecha Ah, o tá. recheio ali É, dentro, porque a frita e nossa tal. massa mesmo, aquela que vem redondinha já, sabe? Vem no pacotinho, Hum, no Brasil, que você encontra em todo supermercado, não tem. uhum, E
Tem umas coisas ou outras, assim, que a gente vai lembrando, tipo, quando dá vontade. Pô, que vontade de comer um Hum, pastel hoje, sabe? Não tem. uhum. E aí aqui em Braga tem, acho que 2 lugares que vende pastel assim. A gente Gostoso. foi em um, Bom mas não demais, gostou muito. pastel. Tem um outro que a gente tá pra ir pra conhecer, porque pastel é bom, né? É bom. Nossa, nossa, um negócio gostoso. Eu também comia sempre. Agora que você me falou, me lembro também. Na minha casa no Brasil, a gente fazia pastel também. Na época que eu ainda podia comer Porque massa e carne, é muito eu fácil fazia em fazer em casa. casa, né? Uhum, Comprar massa, faz qualquer tipo de recheio, frita e uhum. tá feito o Exato. jantar. E Uhum. aqui é uma coisa que não tem, mas assim, a gente foi muito aberto a conhecer as coisas. Posso falar de uma diferença de bebida, assim, que eu acho mais fácil? Opa, manda ver. Lá a gente estava muito mais acostumado a tomar cerveja e a gente gosta muito, somos assim, apreciadores de cerveja. Temos muitas cervejarias, acho que moramos numa região muito forte em cerveja artesanal. Só que aqui ela é um pouco mais caro em relação ao vinho. E no Brasil é o contrário, né? A gente tomava vinho de vez em quando porque é mais caro. E aqui a gente se habituou a tomar muito mais vinho. O dono da loja onde eu trabalho, ele é português e a semana a gente estava conversando sobre isso. E ele falou que ele toma uma taça de vinho todos os dias à noite. Aí ele falou ainda, se o jantar for muito bom, eu tomo duas, mas é uma pelo menos todas as noites. Sensacional. É. E é um hábito que a gente, assim, abraçou muito, Uhum, entendeu? Porque a gente toma muito mais vinho aqui, muito mais vinho. Isso, uhum, com certeza, é uma das coisas que eu acho que sai ganhando muito, porque nós gostamos, né? Então, só que a gente sente falta um pouco de algumas cervejas. Hoje já não, porque eu acho que quando a gente chegou, a gente não tinha assim, aquela variedade que a gente tinha na nossa cidade, mas a gente vai procurando, vai achando, então já tem algumas cervejarias, já até visitei uma cervejaria aqui, de artesanal assim, mas o vinho é muito mais acessível, então a gente toma muito mais vinho, e em qualquer época, né? Porque tem o vinho para toda época, então tu bebe vinho o ano inteiro. uhum, uhum. E aqui na Europa você tem essa vantagem, né? Aqui você tem muitos produtores de vinho, e dentro da União Europeia você consegue bons vinhos para qualquer tipo de ocasião a preços muito acessíveis. Se você for comprar um vinho Sim, bom no Brasil, você paga um pouquinho salgado, o muito. preço é um pouco salgado, né? A gente tem um aplicativo lá que vê a nota e aí ele já fala mais ou menos a média do valor do vinho, né? E às vezes a gente se assusta, porque a gente tá pagando Uhum, aqui, ah, 3 euros no máximo, assim, numa garrafa. Claro, existem vinhos muito mais caros, né? Mas uhum, pro dia a dia. E para quem não conhece muito como a gente, então a gente fica nessa média ali. Geralmente a gente pega assim, a gente brinca que se o vinho tá de 15 por 3 a gente leva esse, entendeu? Que uhum. ele tá. Ele Não, mas deve ó, ser bom. mas tem vinhos, E assim, você compra vinhos muito bons aqui por 15 euros, assim, 15, eu tô sim, falando 15, já é muito, muito. Você que já compra é vinhos muito, né? muito, muito bons, assim, mas por 5, 6 euros você compra vinhos, assim, franceses, italianos, portugueses, inclusive alemães, os vinhos Mas sabe brancos uma alemães também são muito bons. curiosidade? Hum, Eu não sei como é que é na Alemanha, mas aqui nos supermercados não tem muitos vinhos de outros países, sabia? não. Tem assim, é bem difícil de encontrar. Uhum, Eu posso estar falando uma besteira muito grande, mas nos supermercados que eu vou, é bem difícil de encontrar vinhos de outros países, da Europa ou de qualquer outro país. Eu lembro que lá em Joinville a gente tinha no supermercado, era separado por país, assim, né? uhum, Itália, França, Suíça, enfim, nem falei Suíça, mas enfim, tá assim, separado por país. Argentina, Chile, que era o que a gente também consumia muito no Brasil, os vinhos chilenos. Mas aqui é separado por região de Portugal. E, uhum, tipo assim, tem o vinho verde, que é de uma região específica, que é um vinho que só tem em Portugal. Aí tem do Alentejo, de Setúbal, de Lisboa. Tem assim, entendeu? Então, tem os vinhos brancos, os tintos, os verdes, e aí eles separam por região. E no rótulo também, né? A gente estava acostumado a escolher o vinho pela uva, e aqui a gente não tem, a gente escolhe o vinho pela região e não pela uva. interessante. Não Uhum, vem a uva. É bem difícil vir a uva que foi feita o vinho. Às vezes na parte de trás o rótulo diz, mas na parte uhum. da frente não fala.
Uhum. Agora que você falou, assim, só em supermercados realmente muito grandes você tem uma variedade maior aqui na Alemanha de É. vinhos de outros países, né? Mas em supermercados normais, bem, tem bastante vinho alemão, né? O vinho branco alemão, o vinho tinto alemão é um desastre, tá? Já falo, É. tem alguns bons assim, mas eu não recomendaria. Mas os vinhos tinto, desculpa, os vinhos rosé e os vinhos branco alemães são, assim, são muito bons, mas realmente a maioria que você encontra no supermercado, em qualquer supermercado, são rótulos alemães, e aí você encontra lá uma partezinha onde vai ter algumas coisas da Espanha, onde vai ter de Portugal, onde vai ter da França, até vinhos do leste europeu tem também algumas opções de leste Uhum. europeu, que eu já tomei alguns que são bons, e também da América do Sul, né, tem algumas coisas, mas o que mais você vai encontrar aqui é italiano, espanhol, assim, com mais rótulos que não sejam alemão, vai ser espanhol, o francês e o italiano. Aí você encontra realmente em qualquer Talvez, supermercado. talvez é porque eles sejam grandes produtores de vinho aqui, né? Então, Uhum. eles têm Nossa. tantos, mas é tanto que Uhum. nem conseguem repetir às vezes. Uhum. Nossa, o vinho do Porto. Você gosta de vinho do Porto? Sim, a gente foi para o Douro recentemente aqui. Não, que Foi maravilha. uma das Uhum. regiões que, assim, chega a emocionar de tão lindo. Uhum. Chega a Uhum. emocionar de tão lindo. É fantástica. Nossa, é muito Eu bonito. preciso conhecer melhor Portugal. Eu realmente não estive em muitos lugares de Portugal, só conheci realmente Lisboa e ali na costa de Caparica, né, que é pertinho, você tá Uhum. 15 minutos de ônibus, você está na costa da Caparica, mas o resto eu não conhecia ainda. Então, o Douro, assim, chega a te faltar o ar, sabe? Quando chega lá Uhum. e olha aquilo tudo, eu falei, isso aqui é real, sabe? É fantástico, assim, é fantástico mesmo. E a gente foi Uhum. agora no outono, mas me falaram que na primavera também é muito bonito, porque agora você pega já as vindimas, né? Que é a colheita e tal, já tinha acontecido, assim. Mas na primavera falaram que é espetacular também, então eu já quero voltar na primavera, mas é uma viagem um pouquinho mais cara, assim, quando você fala em viajar dentro de Portugal, porque é muito turístico, né? Uhum. Mas vale demais, vale muito a pena. E a gente foi em duas vinícolas lá, duas quintas de vinho do Porto. Tem um monte, né? Tem várias, assim, tu pode escolher qualquer uma para entrar. E a Uhum. gente escolheu duas, trouxemos vinho do Porto. Tomei pela primeira vez vinho do Porto Rosé, também não conhecia, e tem, e é muito bom. Também não conhecia não, cara. É muito bom. Tem vários, né? Tem alguns tipos de vinho do Porto. A gente conhece o mais clássico, o tinto, assim, mais tradicional, mas tem vários. Uhum. São Então, ótimos. objetivo quando eu for para Portugal, no próximo ano, porque vou experimentar esse vinho. São ótimos, nossa. E agora uma dica para as pessoas que querem conhecer Braga. Quais seriam os 3 rolês imperdíveis na cidade? A pessoa que for para conhecer a cidade, eles precisam fazer esses rolês. Ah, eu vou citar três, assim, que não são clássicos, mas não dá para deixar de ir mesmo. É o Bom Por favor. Jesus. Bom Uhum. Jesus é o Santuário Bom Jesus do Monte. Tem as escadarias na frente, mas você pode subir também de folicular, eu acho que é o nome. É o Uhum. único movido a água ainda em Portugal, parece. Caramba, que legal! Uhum. O lugar é lindo. É lindo, é lindo. Além da igreja que tem lá em cima, né? Que as escadarias levam para a igreja. Também tem uma parte atrás de um parque, tem um lago, tem barco para andar, enfim, assim, é um passeio de pelo menos metade de um dia você ficar ali, porque realmente é muito bonito e você consegue ver toda a cidade, assim. E tem o Sameiro, que também é um santuário, mas o Sameiro é muito mais maravilhoso no final do dia, porque o pôr do sol lá é, assim, espetacular. E eu acho que o centro histórico você não pode deixar de visitar, porque ali você tem tanta história mesmo, porque tem as coisas mais antigas, né, da cidade, muito preservadas, mas também é onde tem o polo de gastronômico maior. Então, você a pé, andando no centro histórico, ao mesmo tempo que você conhece muitos pontos turísticos que tem por ali, você também está cercado de restaurantes e cafés e tudo que você precisar. Então, eu acho assim o centro histórico não tem como não ir. Uhum. Mas já foram ótimas dicas. Eu fiquei curioso agora. E agora eu te faço a pergunta mais importante dessa entrevista. Você está feliz? Muito. Eu sempre tive medo de mudar,
do casal eu era a pessoa que tinha mais um pé atrás, assim, um pouco de receio. Mas eu acho que isso é por uma característica minha mesmo. Eu sou muito apegada às pessoas que eu tinha. Eu sou filha única, então, assim, foi muito Hum. difícil para mim deixar minha mãe. Minha mãe mora sozinha, então eu acho que a parte mais complicada para mim da mudança é não estar perto dela, né? Tá muito longe dela fisicamente, assim. E aí a gente fica pensando, se acontecer isso, acontecer aquilo, sabe? O que eu vou fazer, que eu tô muito longe e tal. Se sente até um pouco culpada nesse sentido. Mas, de forma geral, eu tô muito feliz, porque eu cresci muito. Nossa, eu sou outra pessoa. Eu amadureci, eu cresci, eu evoluí como ser humano. Eu pude me conhecer, eu passei por um processo de autoconhecimento gigante, assim, só pelo simples fato de sair da minha cidade. Porque, imagina, eu tenho 33 anos, mas eu nasci, cresci e vivi a minha vida inteira em Joinville, entendeu? Uhum. E eu sempre falo, uma das coisas, a gente gosta muito de viajar, só que é uma coisa que é caro para o brasileiro, né? E conversei com várias pessoas e muitas delas concordam assim. Para você fazer uma viagem para a Europa, o brasileiro, pô, você planeja uma vida inteira para fazer uma viagem de 20 dias e depois nunca mais, porque você vai precisar de outra vida para planejar de novo, sabe? É mais difícil assim, né? A não ser, claro, as pessoas que são mais aventureiras, mochileiras e tal, se torna mais fácil. Mas uma das vantagens de estar aqui é poder conhecer mais lugares, culturas e comidas. A gente gosta de viajar e comer, né? O nosso negócio é viajar e comer, entendeu? Uhum. De forma mais fácil, tá muito mais acessível pra gente. Então, assim, eu tô muito feliz, porque a quantidade de pessoas que eu já conversei, que eu já conheci, vou citar só para não te enrolar muito, mas agora a gente foi pro Douro. Eu tenho um público português muito grande no meu canal do YouTube. Mas ele é Legal. muito grande. Eu acho que ele é maior Uhum. do que brasileiros, tá? Eu acho que tem mais português me assistindo do que brasileiro. Uhum. E a minha viagem pro Douro, a gente ficou 3 dias na região do Douro ali. O roteiro quem fez foi um casal de portugueses. Eles fizeram um roteiro todo escrito à mão. Foram 5 páginas ele escreveu. Ele deu todos os detalhes de tudo que eu tinha para fazer, deu todos os contatos, deixou o telefone dele disponível. Ele me trouxe pessoalmente esse roteiro, sabe? Então foi uma viagem totalmente indicada assim e feita por uma pessoa que conhece a terra, que conhece a região. E isso foi fantástico, porque eu já fui para lá com todas as informações de alguém que nasceu lá e se criou lá, entendeu? Foi onde, sabe? Se eu viesse do Brasil para cá, eu ia fazer provavelmente os passeios mais turísticos possíveis Uhum. e não ia entender nem aprender metade das coisas que eu vivi. Uhum. Então, isso é muito bom, assim, eu tô muito feliz de poder ter esse contato, sabe, com Uhum. pessoas. Eu tô feliz de ter aceitado a proposta do meu marido e de ter a oportunidade de conhecer pessoas de outros lugares, assim. Eu acho muito bom. Extraordinário. Camila, muito obrigado por você ter dispensado um pouquinho do seu tempo para conversar aqui com a gente. Eu adorei o nosso bate-papo. Obrigada, gostei também. Se deixar, eu falo muito, né? Então, Não, ó, aqui a gente está aqui para mas isso mesmo. obrigada. Haverá outras oportunidades, eu garanto para você. Estou E agora, sempre aqui. muito obrigado. E agora eu peço para você me ajudar a dar o recado final aqui para a galera que te conheceu agora, que quer entrar em contato com você, que ficou com alguma dúvida sobre o que a gente conversou aqui, onde esse povo pode te achar? Eu estou nas redes sociais, tanto o YouTube quanto o Instagram, como Mila Horsch. Aí o sobrenome é Uhum. Horch. Vamos Perfeito. soletrar, que é um sobrenome alemão. É, Mas Mila Horsch, todo mundo me encontra, né? No Instagram é muito mais fácil, eu respondo muita gente por ali, procuro responder todo mundo que me manda mensagem. Quando eu não sei alguma coisa, eu pergunto pra galera, ó, tem alguém com tal dúvida, vamos ajudar, eu tento ajudar todo mundo do jeito que eu consigo. No YouTube também é Mila Horsch, o canal. Lá eu sigo uma linha um pouquinho diferente, às vezes no YouTube o conteúdo é um pouco mais denso, né? Um pouco mais longo e muito mais voltado para Portugal, a nossa experiência aqui, a nossa vida aqui, o nosso cotidiano. E no Instagram eu consigo abordar uns temas um pouco mais diferentes. Tem muita receita, no Instagram tem muito mais receitas, muito mais dia a dia.
Até porque os próprios stories é muito mais fácil, né? Você tá mais Uhum, presente ali. uhum, Então, vou falando. Esses dias eu mostrei coisas, como se preparar aqui pro frio, as dicas de roupa e tal. Então, tem um conteúdo um pouquinho diferente nas duas redes. uhum. E galera, tudo, bem, tanto o perfil dela quanto o link para o canal dela do YouTube vão estar aí na descrição. Então é só você entrar lá, digitar também o nome dela, né, o Mila Horsch, Horsch, eu ia falar a pronúncia alemão. Você sabe a pronúncia alemão? Seria Horch. Não sei se você Hor? sabia disso. Horch. Não. É assim, o CH ele tem o som de... Eu não sei de falar, não tem de Hum, falar, não é como no português, né? entendi. Aqui o Sim. no alemão seria SHC. Né? Por Entendi. exemplo, China aqui se fala China, um negócio louco, Hum, assim, uhum. escreve CHI, enfim. Então, gente, mas vai estar lá na descrição do vídeo, procura, siga o perfil, eu sigo o perfil dela também, eu sigo o canal dela também, porque tem informação legal ali. O Bernardo também aparece nos vídeos dela, do Aparece YouTube, sempre. ele tá lá também, dando as opiniões dele ali, conversando um pouquinho também com a galera, não é? É isso aí. Sim, sim, ele aparece sempre. Às vezes nem sem ser chamado, ele Sem ser aparece. Ele surge chamado. do nada Aham. e vem, Beleza. ele gosta. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada. Um beijo, até a próxima. Muito obrigado por você ter nos assistido ou nos escutado até aqui. Lembrando que este e outros episódios também estão disponíveis na sua plataforma preferida de podcast. Se você está vendo pelo YouTube, aproveita para deixar aquele like, camarada, e se inscrever no canal. E já vai seguindo também a gente no Instagram, tá? Porque é um dos requisitos para você poder concorrer aos prêmios que a gente vai sortear sempre que a gente alcançar a meta de inscritos. Caso você queira saber, há outras maneiras também de apoiar nosso projeto. A primeira delas é adquirindo produtos e serviços dos nossos parceiros através dos links que estão aí na descrição, e a outra é enviando qualquer quantia para nós. A nossa chave Pix também está lá na descrição. Último recadinho, se você é brazuca, mora fora e gosta de conversar, me manda um direct pelo Instagram. Quem sabe a gente não consegue marcar um bate-papo qualquer hora, hein? Ou se você conhece alguém que mora fora e você quer ver sendo entrevistado por mim, me passa a recomendação que a gente faz o possível para trazer essa pessoa para conversar com a gente. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.